Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para a resolução da área de língua portuguesa não literária desta prova da GV acontecida hoje, né, domingo, para a graduação se iniciar em 2012. Bom, o que nós temos aqui, na verdade, é uma prova que a única novidade que ela trouxe, se você prestou atenção lá, são as 7 questões de literatura, né? Antigamente, ou até o padrão da GV era você ter 10 questões de língua em geral e 5 de literatura. Desta vez foi aumentada a área de literatura e diminuiu-se um pouco a área de língua, vamos dizer assim. Mas nada que pudesse comprometer o seu desempenho, uma vez que a prova tem um nível de fácil a médio, vamos dizer assim. É uma prova que não exigia grandes conhecimentos dos alunos, uma prova feita com uma normalidade até excessiva, não é? Para quem está acostumado com as provas da GV, com os simulados que a gente fazia e tal. Mas, de qualquer maneira, melhor assim, não é? Assim você vai muito bem e a gente consegue um resultado bom. Eu tenho aqui uma espécie de estatística do que aconteceu na prova, são 7 questões de literatura, apenas uma de interpretação de texto, 3 de semântica, 3 de estilística, com 2 figuras de linguagem, né, uma metáfora e uma sinestesia, e uma questão de gramática que na verdade está mesclada, a única que é realmente gramatical é uma questão de pontuação, e a outra é de morfossintaxe e mistura com o verbo haver e tal. Mas, de qualquer maneira, vamos lá ver como é que essa coisa rodou aqui hoje, né? A primeira questão é a questão de número 16. Como você vai perceber aí, ela trazia uma reflexão pós-muro, né, do Milor Fernandes. Esse muro aqui, é claro, você sabe, é o muro de Berlim, caído em 89. Né? E ele diz assim, que derrubar os heróis é fácil, difícil é destruir os pedestais. Ou seja, você pode até derrubar os autores das coisas, mas as ideias deles, quer dizer, onde eles foram colocados, né, a imagem que eles têm, isso é mais complicado de derrubar. Então, a leitura correta do texto nos deixa com a letra A. Não é? Nós estamos falando da prova A. A partir de um determinado fato histórico, o autor transmite uma mensagem em tom proverbial. Olha o que é um tom proverbial. É um provérbio, né? Desses que a gente conhece aí, dos mais simples aos mais complicados, mas é uma estrutura de provérbio que é uma espécie de aviso, ou conselho, ou sabedoria popular, ou coisa parecida. Mas é mais ou menos isso aí. Não é? Os verbos derrubar e destruir não podem ser alterados aqui, mesmo porque ficaria sem sentido, mas não com paradoxo. Não é? Paradoxo é quando você tem dois antônimos, ou você tem 2 inversos, ou 2 significados, 2 oposições semânticas que se excluem. Aqui não é o caso. Não é? Com base na observação do cotidiano, o autor afirma que a queda dos mitos traz como consequência o fim das ideias. Não, é exatamente o contrário. Ele diz o quê? Que é fácil você derrubar o dono da ideia, mas a ideia não. Né? Então, morre antes o dono, mas a ideia fica. Né? Por não haver relação de sentido entre o título e as 2 frases, não, isso não. Jamais você vai ter um título e não tem relação com o resto do texto, né? A menos que seja uma coisa errada, mas não é o caso aqui. Ao contrário do que ocorre com a palavra heróis, o termo pedestais deve ser entendido em seu sentido literal. Ora, nós vimos isso várias vezes, quer dizer, quando você tem alguma coisa que é colocada por um autor de um certo conhecimento da língua, um autor literário, ou um autor que não seja literário, mas um autor que escreva bem, um bom jornalista, dificilmente você tem as coisas só no sentido literal. Então, pedestais aqui não está no sentido literal, está no sentido conotativo. Não é? Então, a alternativa correta nessa questão é a letra A. A próxima questão é a questão 17. Não é? E essa questão 17... ela se refere ao texto que você viu aí do Carlos Gomes e do que teria sido aí a metalinguagem, né? O making of, como se diz por aí, do Guarani. Ora, na verdade, o texto
fala exatamente dos mitos que você cria em torno da pessoa famosa, da celebridade e tal. E um deles está aqui, não é? O de que o Carlos Gomes teria sido surpreendido, né, por uma versão italiana do Guarani, lá na Itália, e ele teria comprado essa coisa para inspirar a sua obra chamada Guarani. Bom, na verdade, o que nós temos aqui é que se diz que isso é um tipo de argumento que você usa para realmente criar mitos ou falar dos mitos, mas que, na verdade, não há nenhum registro, inclusive ele, né, na publicação das suas cartas, etc., não há menção a esse tipo de coisa. Na verdade, o texto diz que ele já teria ido para lá com mais ou menos um esboço, e se ele comprou essa edição italiana, que também não é provável, né? Ou se for provável, nós temos aqui a alternativa certa, que é a letra B de bola, na 17, que a utilização do Guarani em italiano por parte do libretista da ópera do mesmo nome deve ser considerada somente uma hipótese, porque o texto diz que se ele comprou essa versão, é uma hipótese, né? Se ele comprou, uma probabilidade, no máximo foi para ajudar o libretista, né, o indivíduo que faz lá aquele libreto da ópera e tal, tá certo? Mas é só uma hipótese, a letra correta é a letra B mesmo. Ora, na sequência, nós temos a questão de número 21, né, que é aquela questão sobre a pontuação, como nós vimos aqui. Ora, e ela trabalha exatamente a questão dos 2 pontos. Os 2 pontos parece que dão uma certa parada enfática, né, para você explicar o que acontece aqui. Ora, e no texto nós temos duas coisas, duas palavras que utilizaram 2 pontos. Tem mais, né, mas essas duas o examinador selecionou e colocou lá os 2 pontos que aparecem depois das palavras sinal e libreto introduzem o quê? Ora, se você observar na palavra sinal, diz que é um sinal que ele deveria voltar às origens. Então, isso é uma explicação, né? Na verdade, ele diz um sinal. Que sinal é esse? Ele explica, tá aí. E depois, a questão do libreto, né? Onde ele vai falar dos 3 elementos que vão fazer a enumeração, né? O triângulo amoroso, a luta entre o bem e o mal e cenas dramáticas e visualmente fortes. Ou seja, a gente tem aqui uma sequência, mas nós não temos uma sequência ordenada, do tipo crescente, decrescente. Então, evidentemente, nós temos só uma enumeração, o que nos deixa aqui com a alternativa C de cebola. Legal? Essa foi fácil também. Na sequência, a questão 22, e que pede para você assinalar o comentário que não se aplica ao trecho sublinhado. Bom, na questão de número 22, nós temos aqui algumas coisas relativas à gramática, né? E a letra A falava que uma obra de maior vulto, esse de maior vulto seria uma expressão intensificadora. É verdade, ela realça essa palavra obra, que é uma obra maior, né? A essa altura, seus biógrafos relatam tal coisa da ideia de tempo e não de espaço. É verdade, porque ele está falando da Itália e diz que a essa altura já estavam acontecendo algumas coisas. Ou seja, essa altura uma expressão que denota tempo e não espaço, né? O registro oficial algum proposto ao nome a que se refere, esse pronome tem seu sentido invertido. É verdade, porque você poderia dizer aqui nenhum registro oficial, né? Como você colocou esse algum do outro lado, ele tem o sentido negativo, tá certo isso. Já a letra D de dado é a que não tem nada a ver com o trecho sublinhado, porque você tem lá daqui a tempos, e daqui a tempos é uma relação de futuro. Então você não pode usar o A com H, que o A com H mostra um indicativo de tempo passado ou decorrido, e nunca alguma coisa ligada a futuro, né? Não poucos hão de ler este livro. Olha, nós falamos várias vezes que o verbo haver, se ele não for sinônimo do verbo existir, ele é um verbo normal, tem todas as conjugações, todas as pessoas, todos os tempos, e aqui ele está conjugado realmente com ideia de futuro, está correta a letra E. A errada, portanto, aqui não tem nenhuma aplicação ao trecho sublinhado, é a letra D de dado, ok? Também sem muito problema. Bom, a questão agora é a próxima, a questão de número 25, não é?
e que fala aqui sobre o Glauber Rocha. Como você sabe, o Glauber Rocha é um cineasta muito famoso no Brasil, é o inventor da frase, né, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, tal. O Verô vai falar algumas coisas um pouco mais a respeito do Glauber, né? Mas, na verdade, o que nós temos aqui é que o Glauber Rocha, esse texto foi tirado da revista Cultura, né? E fala exatamente da obra, o que ele inventou, o que faz do Glauber, o Glauber e tal, né? E aqui nós temos, no texto, tabuleiro de xadrez, é uma metáfora da ideia contida na expressão, e a correta é a letra E de elefante, espaço demarcado, né? Por quê? Porque ele diz aqui que a encenação é em campo aberto, junto à natureza, mas os personagens se movem em um tabuleiro de xadrez. Ou seja, o ar livre amplia o horizonte, mas a encenação se dá no espaço demarcado. Ora, a partida de xadrez é um espaço demarcado. Embora você possa movimentar as peças lá de várias formas, ela, na verdade, é um espaço demarcado. Então, é letra E de elefante. A próxima questão é a 25, né? E que trabalha aqui a palavra ou expressão do texto que sintetiza o caráter barroco que costuma ser atribuído aos filmes de Glauber Rocha. Na verdade, você tem aqui no começo do texto, né, a ideia de que ele faz um estilo feito de tensões, de convivências, de contrários. Ora, você deve ter visto já com o Verô, o barroco tem muito essa coisa da antítese, né, dos contrários e tal. Ora, e muita gente diz que o cinema do Glauber era barroco por essas contradições todas, essas antíteses todas. Então, a palavra ou expressão do texto que sintetiza melhor o caráter barroco é aquela que vai dar para você essa noção de dualidade, né? Essa questão dos opostos, etc. Portanto, a letra C de cebola, ambivalência, ok? Ambivalência na número 26, ok? Fácil. Eu disse que o Verô ia falar do Glauber, mas acho que ele não vai, não. Essas questões aqui não tem nada a ver com o Verô. Muito bem. A próxima questão é a 27, né? Que diz que, em sua análise, o crítico se vale do recurso da sinestesia. Como você sabe, a sinestesia é uma figura de linguagem que utiliza relações entre os órgãos do sentido, né? Um sabor amargo seria uma coisa meramente do olfato, né? Mas se você diz, por exemplo, sei lá, um azul chocante, né? Você teria uma coisa visual com alguma coisa tátil e tal. A sinestesia, bom, eu não preciso explicar muito, você está cansado de saber isso, né? Na verdade, aqui diz o seguinte, que em sua análise, o crítico se vale do recurso da sinestesia, ou seja, da junção dos planos sensoriais distintos, no trecho que está, evidentemente, na letra E, né? Onde ele diz que o olhar de Glauber é tátil. Ora, olhar, aqui, tátil, né? É uma outra questão. Então, simplesmente, letra E de elefante aí, tudo muito tranquilo. Bom, a questão de número 28, que é a minha última questão, né? Ela trabalha algumas coisas ligadas àquilo que a gente falava aqui dos aspectos linguísticos, né, na aula. Eles exploram aqui algumas coisas da gramática, misturam algumas coisas, né? Então vamos ver cada uma delas. Em contrapartida e por outro lado, ambas as expressões estabelecem o mesmo tipo de relação no texto. Sim, as duas, embora com uma pequena nuance que podia deixar alguma dúvida, elas traduzem oposição, né? Em contrapartida, quer dizer, ao contrário, do outro lado, por outro lado, né? Está certa a número 1. Que faz, que apalpa corpos e superfícies, a palavra que funciona como sujeito nos dois casos. Ora, é claro, aqui se você percebeu, esse que, né, pode ser trocado por o qual, a qual. Então, evidentemente, ele é um pronome relativo e basta você fazer lá a divisão das orações principais com as subordinadas, você vai encontrar dois sujeitos aqui, tranquilo. Né? Estão conjugando os verbos. A 3, ora em disjunção, por meio de elipse, evita-se nesse trecho a repetição do verbo. Correto, né? No texto diz que ora está em junção, ora em disjunção, quer dizer, ele não colocou o verbo estar, ele omitiu o verbo. Na verdade, seria mais zeugma, né? Mas a zeugma é um tipo de elipse, então está correta essa daí.
Embora a moldura seja alegórica, se o conectivo sublinhado for substituído por sem que, não haverá alteração de sentido. Ora, gente, muito pelo contrário, se você trocar aqui essa expressão embora pelo sem que, muda totalmente de sentido. Veja, o olhar de Glauber é tátil, embora a moldura de sua representação seja alegórica. Isso é uma concessiva, né? Se você botar o sem que, isso aí muda completamente o sentido, né? Bom, eu espero que vocês tenham ido muito bem, legal? Torço e acho que vocês não tiveram nenhuma dificuldade. Um abraço para vocês, até a próxima.